Arthur Lira endurece o discurso na volta do Congresso, mas ele deu as senhas sobre o que ele quer para 2024. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, dê seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Manda nos grupos, seus amigos, enfim. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 5 de fevereiro, são agora 15 para as 6 da tarde, e esta segunda-feira marcou a volta dos trabalhos do Congresso Nacional. E aí o discurso do deputado federal Arthur Lira, do PP aqui de Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados, chamou a atenção porque ele endureceu o tom em relação ao Poder Executivo. Primeiro, o Arthur Lira falou sobre a questão do orçamento, que o orçamento não é só do Poder Executivo, que o orçamento é de todos os brasileiros. Um reclame claro, cristalino, sobre o veto de emendas que o presidente Lula deu ao orçamento da União aprovado pelo Congresso Nacional. O presidente Lula vetou 5,6 bilhões de orçamento de emenda dos parlamentares, mas precisamente as emendas de comissão. E isso vai ser negociado agora à volta desse veto, né? Se mantém a manutenção ou não do veto. O Arthur Lira também falou, e aí num tom mais de ameaça, digamos assim, sobre inércia da Câmara de Deputados do Parlamento por conta das eleições municipais deste ano e por conta das eleições da mesa diretora da Câmara e do Senado, que ocorre daqui a um ano, no início de fevereiro de 2025, ou seja, nós estamos no último ano de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. E esse tom, esse endurecimento do Arthur Lira em relação ao Poder Executivo, tudo tem a ver com que, inclusive, quem acompanha o blog do Cadu Amaral já sabe, já percebeu, porque é uma bola que eu venho cantando há muito tempo. Primeiro, a questão das emendas. Né? A gente sabe que, principalmente o Centrão, eles são parlamentares que não defendem projeto de sociedade, visão de mundo, concepção de nada. Eles são o que tenho chamado de parlamentares despachantes. Que é isso? Eles só fazem política para ter acesso às emendas parlamentares, para mandar para as suas bases. E como eu sempre falo, reafirmo, eu aqui não estou falando de maus feitos, eu estou falando do jogo jogado como está na legislação, que a gente concorde ou não com isso. Eu, particularmente, eu sou contra as emendas parlamentares. Eu acho que emenda, no máximo, é para ter assim, maneja aqui um tanto de uma área para outra e tal, e acabou. Né? No máximo isso. Mas a coisa foi desvirtuando e dando mais poderes ao parlamento e transformando os parlamentares em mini executivos. Então, essas emendas elas vão para as bases desses deputados. E imagine as cidades pequenas, como o Arthur Lira, inclusive, ressaltou no seu discurso, nas cidades pequenas, gacha-sola de sapato, como ele disse, né? E isso vira voto para deputado. Eu tenho um prefeito, que é minha base, e eu mando dinheiro lá e o prefeito faz um ginásio na cidade. Veja, o Brasil tem muitos municípios muito pequenininhos que sequer ginásios poliesportivos tem, ou não tinha, ou tenha precarizado, enfim, eu faço um ginásio na cidade. Acabou. Ele vai lá inaugurar o prefeito, eu vou, que levei a emenda, faço fala tal. Qual a chance desses eleitores dessas cidades me darem votos, votarem em mim? E além do prefeito, vereadores, etc., tá ali votando em mim. Então, a questão das emendas faz muita falta a esses parlamentares de centrão, chamados centrão porque eles não defendem nada, principalmente em ano eleitoral. Então faz falta, sim, toda e qualquer emenda. Esses caras fazem, porque cada vez mais o jogo está bruto.
E não pense que os parlamentares do Centrão, esse tipo de política, eles estão preocupados só com a eleição de prefeitos, não. Eles também estão preocupados com as eleições dos vereadores. Os vereadores são essenciais para as eleições dos deputados. E isso a gente da esquerda, etc., precisa aprender mais a jogar. O Lula deu a senha no ato da Marta, já vem dando a senha quando ele fala de Congresso, a importância de eleger parlamentares, tem que eleger. A eleição do vereador para vereadores, ela é muito importante, e não só nas grandes cidades, nas capitais, que também são importantes, mas também nas cidades médias e pequenas. E é lá que está o grosso do poder do Centrão, nas cidades médias e pequenas do país. Então a questão das emendas faz falta por isso. E quando ele fala de inércia por causa do ano eleitoral e por conta da eleição da mesa diretora, que é daqui a um ano, é isso também, ele está cantando a bola. Né? Você tem a questão do eleitoral, então ele vai para cima, porque ele precisa dessas emendas para garantir, como se fosse um fundo eleitoral a mais, paralelo, porque o fundo eleitoral, por mais que os partidos acabem priorizando o A ou B, esse dinheiro é distribuído por todo mundo, mas o dinheiro de emenda é só porque tem mandato. E são os que têm mandato que garantem votos para presidir o poder. E presidindo o poder, tem poder, pressão sobre o poder executivo. A gente teve, desde o golpe de 2016, um processo muito acelerado de hipertrofia do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro, que foi acentuado no desgoverno de Jair Bolsonaro, principalmente com as tais RP9, as emendas de relator, etc. A gente teve um presidente da República que abdicou de governar. Primeiro porque ele foi ungido pelos militares, etc. Então os militares executavam o orçamento, ou melhor dizendo, a parte burocrático-administrativa do Poder Executivo, e o Congresso Nacional, capitaneado pelo Centrão, executava o orçamento. Quando o Lula assume, isso mexeu esse tabuleiro. Espera aí que não é assim não. As RP9 caíram, mas ainda há uma série de confusões de emenda, restos a pagar foram pactuados para que o Lula pagasse, e esse 2013 a gente viu muito disso. E aí tem a pressão por emendas em ano eleitoral e pré-ano de eleição de mesa diretora. Arthur Lira não pode mais ser presidente da Câmara de Deputados, mas ele quer garantir um dos seus, alguém que ele tenha gerência. E por mais que não seja a mesma coisa, uma coisa você está, outra coisa você tem um aliado lá. Por mais que não seja a mesma coisa, ele consegue manter um bonaco de poder no parlamento, consequentemente de articulação junto ao poder executivo, articulação, pressão, etc. Esse é o jogo da política. A política é assim, é jogo de pressão. E esses caras, eles não brincam, porque eles não defendem ideologicamente nada. Eles até têm a sua concepção de sociedade. Do centrão você pode ter alguém que é mais dentro do que permite esse guarda-chuva que a gente chama de centrão. Mais um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Mas eles são essencialmente parlamentares para fazer isso. Para despachar, para pegar emenda, para levar emenda para sua base, para a retroalimentação do poder, do jogo eleitoral, dos mandatos, etc. Dos vereadores lá embaixo, dos prefeitos que conseguirem eleger, das cidades médias e pequenas e das grandes, sempre que der, e ficam se retroalimentando ali. Para dar um exemplo bem concreto sobre o Arthur Lira, aqui em Alagoas, na disputa para Maceió, a gente só tem duas grandes cidades, que pode ser grandes cidades aqui em Alagoas, que são Maceió e Arapiraca. Você tem outras cidades médias que jogam peso, cidades polo, etc. Mas essas duas é que acabam influenciando, principalmente a capital, Maceió. Então, o Arthur Lira aqui, ele é próximo, aliado do atual prefeito da cidade, o prefeito João Henrique Caldas, do PL, que é um bolsonarista, mas não tem a caricatura de bolsonarista. É difícil cravar nele esse rótulo de bolsonarista. E ele quer porque quer emplacar o seu vice na disputa para a reeleição, porque o JHC, o João Henrique Caldas, é franco favorito a ser reeleito. Mas tem encontrado dificuldades. No dia que eu gravo esse vídeo, por exemplo, fala-se no atual secretário municipal de saúde, que é irmão do PC Farias, por exemplo. Mas ele quer emplacar o Davi Davino, e aí está aí notícia aqui de bastidor, etc., de que o JHC, o João Henrique Caldas, está tirando espaço do Davi Davino na secretaria que deu a ele, para não dar força, para que ele não tenha capilaridade para ser o vice. Já em Arapiraca,
O prefeito Luciano Barbosa, que se elegeu prefeito, deixou a vice-governadoria de Renan Filho para se eleger prefeito, no primeiro momento brigou com os Calheiros, teve um problema, um racha, etc., e colou no Arthur Lira, o filho do Luciano Barbosa. Daniel Barbosa é eleito deputado federal pelo PP do Arthur Lira, apesar dele ser muito mais à esquerda que o resto do PP. O Daniel é um cara meio de centro-esquerda ali e tal, enfim. Mas o Luciano Barbosa já voltou a ter relações com o Renan Calheiros, com os Calheiros, né? com o senador Renan. Então hoje pode-se dizer que o Luciano Barbosa atua como um meio ali, uma diana de pastoril entre o Renan e o Arthur Lira. Então o Arthur Lira precisa muito dessas emendas para as outras cidades, para cidades menores que Maceió e Arapiraca, para fazer muito vereador, para fazer o máximo de prefeitos que conseguir, para garantir muitos seus votos, porque nas cidades maiores também, diga-se de passagem, a disputa pelo voto é mais aberta. E mais aberta, entenda-se que ele também tem muita chance de ter voto, ele também consegue ter muito voto. E isso vale para todos os outros deputados que dão poder ao Arthur Lira no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. O Arthur Lira ele é só um. A bancada de Alagoas só tem 9 dos 503. Então não são os outros estados, os deputados do Centrão, dos outros estados que dão poder ao Arthur Lira. E esses deputados precisam dessas emendas para garantir, inclusive, a sua volta em 2026, passando agora por 2024. Então ele deu a senha. Quando ele diz que não está preocupado com a eleição municipal ou com a eleição de mesa diretora, mesmo que seja num tom ameaçador, não subestime, etc., ele está dando a senha. Eu quero garantias de que os deputados aqui, minha base e eu, consigamos bancar os nossos candidatos nas eleições municipais e quero garantias de que o próximo presidente da casa, e parte da mesa diretora, ou maioria, enfim, mas essencialmente o presidente da casa, seja alguém meu, que eu consiga eleger o meu. Quero apoio do governo, quero apoio da base, quero que os partidos apoiem o meu, porque eu posso dar uma de doido aqui. E quando eu falo dar uma de doido, dificilmente é golpe, é impeachment, porque bagunça o coreto, e coreto bagunçado não interessa a eles também. Mas o subestimar é parar tudo, é passar a pauta às avessas, é tensionar, é fazer o Lula não governar mesmo. O Lula tem conseguido governar. Tem jogado o jogo, fazendo a dança. Cedo aqui, puxa aqui. Tá aí o veto de 5,6 bilhões em emendas. É um puxa para cá, puxa para lá. Ele tem conseguido fazer isso em alguma medida. E isso tem incomodado o Arthur Lira, porque ele está acostumado a nadar, a navegar somente em céu de brigadeiro, né? Sem onda, sem correnteza, sem nada, só ali sossegado. E esse é o jogo da política que está sendo jogado. A grande lição disso tudo que a gente tem que entender é a importância da eleição para os parlamentos, inclusive as câmaras municipais, seja nas grandes cidades, nas capitais, quanto nas cidades pequenas, nas cidades médias. É preciso eleger parlamentares comprometidos com o bem-estar da população, com a democracia, parlamentares da esquerda, da centro-esquerda. É preciso ter esse compromisso. E no caso do PT, como é o maior partido desse campo, tem um compromisso maior de prestar atenção na escolha dos seus candidatos, na formação de chapa, não colocar para dentro figuras que não têm esse compromisso e não vetar pessoas que têm. Está aí o recado. O Arthur Lira endureceu o discurso, porque está incomodado com as movimentações do executivo, mas deu assim porque ele quer. Ele quer as garantias que ele conta com orçamento para as eleições municipais de 2024 e as eleições da mesa lá em 2025, apesar dele ter dado uma certa desdenhada. É como diz aquele ditado, né? Quem desdenha quer comprar.